Deus está agindo. E a ação de Deus é sempre preciosa e maravilhosa. Abra sua Bíblia, por favor, agora de manhã, em Romanos 5, versículos de 1 a 5. Essa é a palavra de Deus que nós vamos ler juntos hoje aqui. Nesse dia, dentro do nosso calendário litúrgico, é o dia de Pentecostes. Este é o dia em que nós nos lembramos da descida do Espírito Santo, poderosa descida do Espírito Santo sobre a igreja. Atos 1:8, Jesus anunciou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Lançaram um livro maravilhoso sobre a obra missionária, sobre missiologia, sobre os conceitos que devem ser discutidos sobre esse tema, chamado Até os Confins da Terra. Um livro maravilhoso, belíssimo. Mas escolheram como capa o Frade e a Freira, um dos pontos turísticos mais conhecidos do estado do Espírito Santo, que é de onde eu venho. Então, quando eu abri e vi que o livro estava escrito Até os Confins da Terra, e o Frade e a Freira, eu falei, mas será que lá que é o confim da terra, o fim do mundo? Pelo amor de Deus, essa palavra de Deus do dia de Pentecostes, o Senhor vem e derrama sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos, sobre os seus apóstolos, e depois isso vai incendiando a igreja como um todo, o Espírito Santo que nos transforma, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo que é consolador, o Espírito Santo que nos anima, o Espírito Santo que nos impulsiona, o Espírito Santo que nos dá coragem, o Espírito Santo que nos dá força. Celebramos hoje em todo o planeta, com alegria, o dia de Pentecostes. E toda vez que há uma ação gloriosa do Espírito Santo, pode esperar que vem batalha, pode esperar que vem luta. Sabe por quê? Porque o inferno não suporta um cristão que se dobra diante de Deus, cheio do Espírito Santo, e começa a aclamar ao Senhor. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, não tenha medo, não tenha receio. Não tenha medo e nem receio. Seja cheio do Espírito Santo de Deus e vá celebrar com alegria a doce presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Romanos 5, 1 a 5. Quero convidar você a fazer essa leitura bíblica comigo, por favor, em nome de Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O conteúdo do texto está disposto em duas etapas fantásticas. Preste bem atenção. O conteúdo do texto está disposto em duas etapas fantásticas. Numa, aprendemos o caminho para vencermos as tribulações da vida, por meio de uma ação anterior de Deus que nos assegura a sua presença ao nosso lado para enfrentarmos toda e qualquer batalha. Entenda, algo precisa acontecer antes. Algo precisa acontecer antes, espiritualmente, para que você seja fortalecido e consiga vencer as mais duras e profundas questões da vida, inclusive, no caso local, as perseguições e, neste caso, hoje, a pandemia. Acho que ficou claro, né? Nós queremos a presença de Deus ao nosso lado. Nós precisamos da presença de Deus ao nosso lado. Nós clamamos pela presença de Deus ao nosso lado. Mas compreenda uma coisa, antes desse processo se iniciar, antes de termos a presença de Deus ao nosso lado, como nós queremos ter para enfrentarmos as lutas, algo espiritual precisa acontecer em nós. Não existe uma lâmpada mágica,
ou uma frase de impacto, ou qualquer tipo de expressão que você possa invocar a presença de Deus, é uma construção de um processo, de um relacionamento na presença dEle, porque foi assim que Ele estabeleceu. Deus estará ao seu lado em todo o tempo da sua vida, à medida que este processo espiritual for tratado dentro de você anteriormente. E eu preciso que você compreenda essa realidade, sabe por quê? Porque o nosso tema de hoje é esse: Deus está formando guerreiros. Deus está formando guerreiros. Mas observe com a sua atenção, se quiser anotar, anote, escreva. Quem escreve ajuda muito a relembrar, ajuda a organizar os pensamentos. Romanos é para organizar pensamento, hein? É para colocar item aqui, item ali, para a gente avançar. Na composição desse texto, há uma presença majestosa da Trindade. Eu imagino que você já saiba que a palavra Trindade não está inserida em nenhum texto da Bíblia, a palavra Trindade, mas o seu conceito, o fundamento está em toda a palavra de Deus. E nesse texto está especialmente no versículo 1 e no versículo 5. E a minha ideia é como se estivesse abraçando esse conceito que nós vamos estar discutindo hoje aqui. Veja aí, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, Deus Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, você tem aqui esse princípio maravilhoso da Trindade. E se a Trindade está presente, raciocina comigo, se na construção do texto, inspirado pelo Espírito Santo, a Trindade é apresentada, é sinal de que algo majestoso e extraordinário está por acontecer. O Evangelho é boa nova. Até que enfim chegou a notícia boa, o Evangelho. Estamos diante de uma boa notícia que muda o nosso jeito de ver a vida e até de encarar a morte. Ela é tão valiosa que a Trindade Santa dela participa. Antes de entrarmos definitivamente no texto, eu gostaria de lembrar algumas premissas do cristianismo. Primeira, o pecado fez e faz separação entre o ser humano e Deus. O pecado fez e faz separação entre o ser humano e Deus. Segunda premissa: não há nada que o ser humano possa fazer por ele mesmo que o conecte a Deus. Não há nada que o ser humano possa fazer por ele mesmo que o conecte a Deus. Que essa realidade, se assim continuasse, ela resultaria em condenação do ser humano por causa do pecado. Se não houvesse uma reconexão a Deus, nós estaríamos condenados. E a pergunta natural que surge é: o que fazer? Veja, se o pecado faz separação entre o homem e Deus, ser humano e Deus, se não há nada que o ser humano possa fazer por ele mesmo que o conecte a Deus, que essa realidade, se assim continuasse, resultaria em condenação do ser humano por causa do seu pecado. O que fazer? O pecado rompeu a comunhão entre o homem e Deus, fomos afastados do Criador por causa do pecado original, o primeiro. Nenhuma ação nossa poderia, nascida em nós, nos levar a uma volta a um relacionamento com Deus por conta do nosso pecado. O que é que nos esperaria? Vou te responder. O que nos esperaria é a condenação eterna. A condenação eterna. Todavia, Deus, em sua infinita misericórdia, amor incondicional e justiça plena, veja, Deus em sua infinita misericórdia, amor incondicional e justiça plena, porque Deus que é amor é também justiça, e Deus que é amor e justiça é também misericórdia, Ele toma a iniciativa e estabelece um plano de resgate. Quero que você imagine comigo a seguinte figura. A ideia é que estávamos no tribunal, com todas as falas condenatórias, acusados pelo pecado, que ria, que debochava, prontinhos para a condenação.
E há uma interrupção inesperada. Inesperada. E a grande notícia é apresentada: fomos justificados. A acusação pede explicações inconformada com a declaração. O juiz, com sua autoridade, esclarece as partes, afirmando que a justificação, mediante a fé, pacificou o nosso relacionamento com Deus. A pergunta que nasce, irmãos e irmãs, é óbvia. Se os acusados não poderiam gerar a justificação, ou seja, o perdão dos seus pecados, o pagamento da sua conta, a absolvição das suas culpas, se os pecadores não poderiam gerar a justificação, quem a gerou? Eles estavam impedidos por causa do pecado, de prover qualquer tipo de aproximação de Deus. Então, quem estabeleceu a paz? Quem estabeleceu a conexão dentro desse relacionamento entre o ser humano caído, pecador, e o nosso Deus poderoso e santo? Versículos 1 e 2, leia comigo, por favor. Justificados, estou lendo Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Deus está formando guerreiros, e a primeira etapa desse processo é a reconexão a Deus. Somente poderemos enfrentar as guerras espirituais com desdobramentos emocionais e físicos se houver uma afinada caminhada com o Senhor. Essa questão espiritual precisa ser resolvida. Não há nenhuma possibilidade de avançarmos com a bênção de Deus, a presença de Deus ao nosso lado, o fortalecimento do Senhor, para nos colocar de pé, para nos despertar, para nos levantar, para fazer com que nós avancemos, se não houver essa reconexão, em alguns casos, conexão a Deus. Gostaria que você guardasse a seguinte mensagem. Durante muito tempo e até hoje, pessoas acreditaram que poderiam se reconectar a Deus por meio das suas obras. Elas entendiam que suas obras eram suficientes para aproximá-las de Deus. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a nossa conexão com o Senhor não vem pelas obras. Porque as nossas boas obras, embora possam ser boas obras, elas são insuficientes para nos reconectar a Deus. Mas há também um segundo tipo de pensamento, de reflexão ou de ideia, que é muito curiosa. É o ser humano que não se acha culpado, e por não se achar culpado, ele não se acha afastado de Deus, mas ele tem uma sensação. Então, ele se baseia numa sensação. Deixa eu te explicar isso. Ele tem a sensação que está bem. Normalmente essa sensação é construída sobre uma outra sensação, que é que o outro não tem essa conexão. Em geral, essa segunda ideia, que a sensação está conectada à primeira, que são as obras. Então é o que eu faço ou o que eu não faço. O que eu faço ou o que eu não faço pode gerar a sensação. Então vamos lá. Eu fiz uma boa obra, ajudei uma instituição de caridade. Aliás, eu sempre ajudo isso. Então, eu acredito que a minha boa obra poderá me reconectar a Deus. Não é verdade. Segunda coisa, eu não sou tão ruim quanto essas pessoas. Quanto corrupto tem aí? Pelo amor de Deus, eu sou melhor que essa gente. Também está errado o pensamento no que se refere à reconexão a Deus. Claro que você é melhor do que essa gente, mas não é o assunto aqui. O assunto é que essa nossa reconexão a Deus, ela não acontece por meio das obras e nem da sensação que há para aqueles que fazem boas obras ou para aqueles que não fazem determinadas obras ou determinadas atitudes. Essa é uma questão extremamente importante. Eu queria frisar isso aqui,
para dizer a você que as questões espirituais, do ponto de vista bíblico, não se baseiam nas sensações, mas nas Escrituras Sagradas. Não se baseiam nas sensações, mas nas Escrituras Sagradas. Eu vou propor a você aqui 4 ideias simples, para te ajudar a entender um pouco mais a questão da justificação. 4 ideias simples. A primeira é criação. Criação. Vou fazer um quadro aqui. Imagina o quadro aqui. Criação. Deus perto de nós. Criação. Deus perto de nós. Pecado. Nós longe de Deus. Pecado. Nós longe de Deus. Jesus. Deus perto de nós. Jesus. Deus perto de nós. Justificação, nós perto de Deus. Justificação, nós perto de Deus. Deu para acompanhar a sequência? Então veja bem. Criação, Deus perto de nós. Pecado, nós longe de Deus. Jesus, Deus perto de nós. Justificação, nós perto de Deus. Esse é o efeito, esse é o impacto da justificação dentro de nós. Nós lembramos de toda essa dinâmica de Deus para formar guerreiros, para nos preparar, para nos amparar, para nos suportar, para guerrear. Não se pode esperar ter forças para enfrentar as guerras desse tempo, se estamos condenados à morte na mais cruel e devastadora guerra que é eterna. É preciso haver uma reconciliação entre você e Deus. Olha para mim. Muitos estão enfraquecidos, com grandes questionamentos, em razão de estarem desconectados de Deus. A boa notícia que eu trago hoje para você, a boa nova que é de grande alegria, é que Jesus, o Salvador, nasceu. Jesus, o Salvador, nasceu, e Ele veio para nos justificar, para tirar de nós o peso da culpa, para perdoar e apagar os nossos pecados. E essa justificação é um ato, ela acontece uma vez, e esta vez é para que se perdoe todos os nossos pecados, pela graça do Senhor. O pecado que nos afasta do Senhor, ele é perdoado, ele é apagado, e nós somos reconectados a Deus, nós somos justificados pelo Senhor. Não se pode esperar ter forças para enfrentar essas guerras, e aqui você precisa compreender essa linha teológica, lógica de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Eu fico muito impressionado com a construção que o Espírito Santo dá a Paulo para que ele componha a linha teológica e lógica de Paulo. Para nos falar, para falar com você e comigo, para nos falar sobre as guerras que serão vencidas na nossa vida, para nos oferecer o caminho dos livramentos, o caminho da vitória, ele parte de uma premissa fundamental, a nossa vitalidade espiritual. Então, veja como tem lógica a visão teológica de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Para nos ensinar, a você e a mim, para nos tornar guerreiros, prontos para enfrentar as guerras e batalhas, ele trabalha uma questão anterior que é fundamental, que é a nossa vitalidade espiritual. Como, sem a vitalidade espiritual, como enfraquecidos espiritualmente, como desconectados a Deus, nós teríamos condições de enfrentar. Então ele reúne isso na carta e começa a falar para a igreja de Roma, e essa palavra se aplica a eles e a nós hoje, que nós seremos e somos, pela graça de Deus, e já fomos justificados pelo Senhor. E houve uma reconexão a Deus. A boa notícia, irmãos, é que essa justificação nos declarou justos. E a separação que havia entre nós e Deus, ela foi quebrada. E agora, pela graça, poderemos enfrentar as tribulações da vida com o nosso coração cheio de esperança. E eu gostaria que você compreendesse isso de maneira clara. Compreende a importância dessa primeira etapa, a justificação? Veja que ela se desenvolve pela fé.
Justificação pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, é o que diz a primeira frase do versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Ela se desenvolve pela fé. Esta é a fé salvadora. Esta é a fé salvadora, separada didaticamente em 3 bases sólidas. Você está anotando? Anota aí. Esta é a fé salvadora, separada didaticamente em 3 bases sólidas. Primeira, crer no Evangelho. Crer no Evangelho. A segunda, confiar nos méritos de Cristo. Confiar nos méritos de Cristo. Terceira, receber a justiça declarada por Deus. Terceira, receber a justiça declarada por Deus. Então são 3 bases sólidas, separadas didaticamente para o nosso entendimento quanto à questão da justificação pela fé. Como nós somos justificados? Como é que esse processo acontece dentro de nós? Como ele acontece na nossa vida? Primeira, creia no Evangelho. Creia no Evangelho. Evangelho é boa nova, é notícia boa, é notícia transformadora. Creia no Evangelho, é a palavra de Deus, é viva e eficaz. Creia no Evangelho. O Evangelho é a palavra do Senhor que transforma a nossa vida, que nos muda de dentro para fora. Creia no Evangelho, é o poder de Deus para nos salvar, para nos resgatar. Creia no Evangelho. Segundo, confie nos méritos de Cristo. Confie nos méritos de Cristo. Não há meritocracia humana, não há méritos em você. Você não é uma pessoa que pode, a partir do que você faz, ou do que você não faz, ou da boa obra que você entrega, ou da sensação que você tem de ser uma pessoa boa, porque você não mata, não rouba, não faz isso, não faz aquilo. Qualquer uma das 2 hipóteses, ela não nos justifica pela fé, é uma justificação pelas obras que não resolve, porque a Bíblia condena esse tipo de ação. Nós confiamos nos méritos de Cristo. Então, primeiro, eu creio no Evangelho. Segundo, eu confio nos méritos de Cristo. Terceira etapa dessa base sólida, eu recebo a justiça declarada por Deus. Eu recebo a justiça. Eu recebo pela fé. Eu recebo pela fé. Eu creio no Evangelho. Eu confio nos méritos de Cristo. E eu recebo esta palavra para a minha vida. Eu recebo a justiça declarada por Deus. É como se, voltando àquela imagem do tribunal, acusados pelo pecado que debochava de nós. Todo o processo é interrompido. O juiz declara, esclarecendo as partes, que nós fomos justificados, que a nossa culpa foi perdoada, que nós fomos absolvidos. Então, porque eu creio no Evangelho, eu confio nos méritos de Cristo, eu recebo esta declaração pela fé. E essa declaração pela fé, dada pelo justo juiz, faz com que eu me levante quando ele me declara absolvido. E agora, ao invés de eu ficar no tribunal, ou de procurar o cárcere, e dizer, onde que é o cárcere? E alguém vai dizer, não, mas você está livre. Não, mas eu quero ficar no cárcere. Não, mas você está livre. Não, mas eu quero ficar aqui no cárcere da religiosidade. Eu quero ficar no cárcere do que eu sinto, que eu acho que eu sou melhor do que os outros. Não, é hora de ser livre e pela graça de Deus sair. Sabe por quê? Porque você foi justificado para ser um guerreiro, para enfrentar as questões mais difíceis e complexas da sua vida, para amparar as pessoas, para levantar os caídos e ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. A consequência dessa notícia da absolvição pela fé nos levará a aceitar a palavra do juiz e a sair do tribunal livres, agradecidos, coração alegre, grato, celebrando ao Senhor. Obrigado, Deus, porque eu estava condenado à morte e à justificação pela fé. A obra do Senhor Jesus Cristo me tirou da condenação eterna
e agora eu já sou uma pessoa livre. Fui preparado espiritualmente para vencer uma questão eterna, para agora poder vencer as questões temporais. Não se pode vencer as questões temporais sem vencer primeiro as questões eternas. As questões eternas são aquelas que nos prendem, que nos aprisionam, que nos impedem de avançar. As questões eternas são aquelas que nos intimidam, que nos colocam no chão, que ao invés de nos levantar, ela nos aprisiona ali. Mas a graça do Senhor é tão maravilhosa, que Ele nos levanta, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A separação foi rompida. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus, pela graça dEle, nós nos alegramos na esperança. É o que o texto diz. Nós nos alegramos, nós nos gloriamos, nós nos alegramos na esperança da glória. Nossos olhos estão voltados para o Senhor, a esperança da glória do Senhor. É o Senhor que vai encher a nossa vida de esperança. É o Senhor que vai inundar o nosso coração de esperança. Nossos olhos espirituais foram abertos, nosso coração foi aquecido, nossa mente transformada e renovada continuamente, e assim deixamos de ser os mais infelizes e miseráveis de todos. Vou te dar uma palavra difícil. 1 Coríntios 15, versículo 19. Difícil, hein? Eu vou te avisando. Você sabe de costas, você sabe que é difícil. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem uma versão mais rústica que diz os mais miseráveis de todos os homens. Nossa esperança não está somente aqui, também está aqui, mas a nossa esperança está no Senhor. Nós somos justificados pelo Senhor, e por causa disso, nós nos gloriamos na esperança da glória do Senhor, nós nos alegramos na esperança da glória do Senhor, porque as questões vitais da nossa existência, as questões espirituais, foram resolvidas pelo Senhor. A separação que havia foi quebrada pelo sangue poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agora, motivados, fortalecidos espiritualmente, tratados da nossa vitalidade espiritual, nós somos impulsionados pelo Senhor, como guerreiros do Senhor, para vencer as batalhas, porque Deus está formando guerreiros. Estamos preparados para a última parte, versículos 3 a 5, leia comigo, por favor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja que no versículo 2, nós nos gloriamos na esperança da glória do Senhor, certo? No 3 começa, e não somente isso, na glória do Senhor, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos, nos alegramos nas próprias tribulações? Escuta só. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, lembra? Que nos foi outorgado. E aqui eu queria que você percebesse a dinâmica do texto, que começa com a expressão, e não somente isto. Paulo não está diminuindo, é óbvio que não. Óbvio que não. O que Paulo nos ajuda a lembrar é que há uma bênção generosa também para o agora. Versículos 1 e 2, ele fala sobre algo para o futuro, para a eternidade. 3 a 5, ele volta os nossos olhos para as questões temporais. Sabe qual é o nosso problema? Que nós invertemos a ordem. Nós invertemos a ordem. Do nada nós queremos tudo. Não sabemos construir esse processo, ou não somos orientados a construir o processo com o Senhor de uma caminhada espiritual com Ele. Não se pode ter a vitalidade espiritual para enfrentar as questões temporais, se as questões eternas ainda estão pendentes, se não foram resolvidas. Na primeira etapa, nós somos conectados a Deus, por meio da justificação pela fé operada por Jesus. Agora nós poderemos enfrentar as questões da vida na companhia do nosso Senhor Todo-Poderoso. Somente por causa dele poderá haver alegria e crescimento na tribulação.
Somente por causa dele. Então veja, nós estamos cheios do Espírito Santo e começamos a enfrentar os problemas. Sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Fomos justificados pela fé e não pelas obras. Não nos baseamos nos nossos méritos, mas confiamos no Evangelho, cremos no Evangelho, confiamos nos méritos de Jesus Cristo. Então, a partir disso, nós vamos enfrentando. A primeira coisa que ele fala é sobre problema. Tribulação são os problemas que enfrentamos na vida. Eles não são iguais, mas igualmente afeta a todos. Eles não são iguais, mas igualmente afeta a todos, ou afetam a todos. Não há quem se depare com a tribulação, ou sem tribulação, não há quem se realize, quem viva sem tribulação ou problema. A diferença é que Deus está ao nosso lado. Então veja o que acontece. Deus está ao nosso lado, nós vamos enfrentar tribulação. O que essa tribulação gera, segundo o texto? O que essa tribulação gera? Veja, ao invés de sucumbirmos quando chegam os problemas, ao invés de afundarmos e partirmos para o desespero, diz a Bíblia que a tribulação produz perseverança. Isto é, paciência. Ei, palavra difícil. Paciência, Reve, paciência, ovelha, paciência. Quando eu estou na presença de Deus, justificado, cheio do Senhor, vou enfrentar a tribulação. Não quer dizer que eu não bambei, não, tá, irmãos? Hein? Hein? Daquela tristeza, todo mundo tem isso, normal. Mas o que acontece no próximo passo é que a tribulação, ao invés dela me afundar, ela me jogar no fundo do poço, ela gera perseverança, ela gera paciência. Veja como esse é um processo espiritual. No meio da agitação de um problema, Deus nos faz aprender a perseverar e a esperar com paciência. Isso para mim chama-se milagre. Milagre, não tem explicação lógica. Não dá para você dizer, não, eu estou assim porque eu estou assim por causa disso aqui. Não é isso não. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos esclarece que há um milagre. Ele diz, olha, quando você está justificado pela fé, não há mais separação entre você e Deus, então agora Deus está com você. Não é uma sensação da presença de Deus. Deus está presente, são coisas diferentes, cuidado com isso. Aí eu estou sentindo. Tem dia que você sente, tem dia que você não sente. Justificado, Deus está ao meu lado. A tribulação chega. Quando a tribulação chega, eu posso bambear, eu posso ter momentos de fraqueza, de tristeza, todo mundo tem isso, mas o ato seguinte é construir para a minha vida perseverança, paciência. Mas a perseverança, ela não para aqui não. A perseverança produz experiência. Experiência. E você sabe que a experiência nos acompanhará pelo resto da nossa vida. As marcas da experiência podem estar no nosso rosto, no nosso semblante, mas sobretudo estarão no nosso coração, na nossa vida, e a experiência vai nos acompanhar para sempre, nós vamos nos lembrar dela. Nós vamos esticar a nossa perna, você que gosta, aquele sofá gostoso, aquela cadeira, tem uns que já estão ali na cadeira de balanço, outros deitam na rede e começam a lembrar da experiência. Que experiência? A experiência da perseverança. Perseverança onde? No problema, na tribulação. A tribulação gera esperança. A esperança gera experiência. A experiência vai nos sustentar. A experiência vai nos acompanhar. A experiência vai nos colocar de pé. Nós vamos lembrar das nossas histórias e vamos contar as nossas histórias. Cada experiência vira um testemunho. Cada experiência vira um testemunho. Quer testemunhar sobre o quê? Justificados pela fé, vitalidade espiritual, presença de Deus ao nosso lado, vamos enfrentar a tribulação. Porque Deus está conosco, a tribulação gera perseverança. A perseverança vai gerar experiência. E a experiência, meus queridos irmãos, vai gerar esperança. Então você tem tribulação, perseverança, experiência
esperança. Lembra do versículo 2, a última parte? A esperança da glória do Senhor, gloriamo-nos na esperança da glória do Senhor. Agora a esperança volta. A esperança volta não apenas para a glória do Senhor, naquela perspectiva eterna, mas também nas questões temporais. Nosso coração fica cheio de esperança. Quem olha para trás e vê esse ciclo de tribulação, perseverança e paciência, sabe que tudo aconteceu com a ajuda generosa de Deus e por causa dele, a nossa vida se enche de esperança. Esperança. Escuta só. Não esperamos dias melhores porque os atuais são piores. Está ruim hoje? Não, dias melhores virão. Não. Nós não esperamos dias melhores porque os atuais são piores. Nós esperamos dias melhores por causa da esperança que nos foi dada. A esperança que não se confunde, como diz o texto, ou seja, a esperança que não nos decepciona. Essa é a palavra. A esperança não nos decepciona, ela não faltará. A esperança encherá o seu coração dentro de todo esse processo que Deus está revelando a nós. Sabe por quê? Veja o que diz a Bíblia. Sabe por quê que a esperança não nos decepciona? Porque ela não nos confunde, versículo 5. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por que nós não nos desesperamos? Porque o amor de Deus, leia comigo, porque o amor de Deus que foi derramado, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus nos reconecta a Ele por meio da justificação. Deus nos reconecta a Ele por meio da justificação e agora justificados. Vamos enfrentar os grandes desafios da nossa vida. Justificados, vamos enfrentar os grandes desafios da nossa vida. Vamos enfrentar sob a direção de Deus, sob a bênção e no poder do Senhor Todo-Poderoso. Deus está formando guerreiros. Este tempo é o tempo em que Deus está formando guerreiros, em que Deus está nos forjando espiritualmente para enfrentarmos as questões temporais. As nossas questões eternas são definidas, resolvidas, solucionadas pelo Senhor por um motivo simples e claro. Não haveria condições de você e eu, por melhor que você seja, de se reconectar a Deus por meio de você. Sabe o que estava restando para mim e para você? Condenação eterna. Mas aí o que Deus fez? Olha para mim, o que é que Deus fez? Deus nos trouxe de maneira especial, Ele nos arrancou de todo esse processo onde nós estávamos condenados, Ele nos justificou, pela fé, nós somos justificados pelo Senhor, e Ele nos tirou daquela condenação eterna, e tratou dentro de nós as questões espirituais. Lembra de uma coisa, lembra comigo aqui, ó. Criação, Deus perto de nós. Pecado, nós longe de Deus. Jesus, Deus perto de nós. Justificação, nós perto de Deus. A separação foi quebrada. Somos agora fortalecidos espiritualmente. O Senhor incendeia o nosso coração, espiritualmente somos aquecidos, nossas questões espirituais foram resolvidas, agora nós somos embalados pelo Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, para realizarmos a obra dEle. As questões espirituais foram definidas espiritualmente pelo Senhor, louvado seja o nome de Deus. Nossa vitalidade espiritual foi definida pelo Senhor. Aí agora, já estando nos preparando para sermos guerreiros na primeira etapa, dentro de um raciocínio lógico, teológico do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, agora ele nos mostra a realidade da vida. Versículos 1 e 2, ele abre os céus e mostra a realidade eterna. Deus e nós, separados pelo pecado, Cristo vem e nos justifica, nos torna limpos, perdoados, não mais culpados. O juiz declara, está absolvido,
eu e você saímos do tribunal celebrando, alegres, agradecidos, porque o Senhor agiu na nossa vida. Versículos 3 a 5, ele abre a vida real do lado de cá, a vida eterna e a vida temporal, a vida celestial e a vida terrena. Vai mostrar a nossa vida aqui no nosso dia a dia. Ele vai dizer, você vai enfrentar tribulação, você não vai deixar de enfrentar a tribulação, porque você foi justificado. A tribulação vem sobre todos, justos e injustos, justificados ou não. A tribulação vem sobre todos, mas há uma diferença. Agora, justificado pelo Senhor, o Senhor estará ao seu lado, e a tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança vai produzir experiência, e a experiência vai produzir esperança. E nós voltamos à esperança, porque o amor de Deus foi derramado sobre nós, e o Espírito Santo nos foi outorgado. Você não está sozinho para enfrentar esse tempo de tribulação. Deus está preparando guerreiros para este tempo e para todos os tempos. Deus quer tornar você, minha irmã, uma guerreira do Senhor. A você, meu irmão, um guerreiro do Senhor. Não importa a sua história passada, não importa o que aconteceu, o Espírito Santo está tratando o seu coração nesta hora, para que você seja transformado pelo poder do Senhor, e seja transformado num guerreiro, para enfrentar as mais terríveis batalhas da sua vida, impulsionado pelo poderoso Espírito Santo de Deus. Algo novo, precioso e especial para acontecer na sua vida. Não desista. Nós vamos orar juntos agora. Se aproxime, chega mais pertinho aqui, vem. Nós vamos orar juntos. Nós vamos apresentar esses assuntos diante de Deus em oração. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos fortaleça. Vamos pedir ao Senhor que encha o nosso coração com a presença dEle. Entenda uma coisa, você foi justificado. O Espírito Santo fala isso com você. Haverá quebrantamento, haverá vergonha dos pecados, haverá arrependimento sincero, confissão e mudança. A conta foi paga, o juiz nos declarou justos, fomos absolvidos pelo justo juiz, pelos méritos de Cristo, não pelo seu ou pelo meu. Agora, nos gloriamos na esperança da glória do Senhor, estamos prontos para enfrentar a tribulação, e seremos perseverantes, e teremos experiência, e seremos cheios de esperança. Ó Deus querido e amado, escreva em nosso coração as tuas verdades e nos ajude a compreender as questões basilares da nossa fé de uma forma simples, mas que possamos nos vestir dessas verdades sagradas da tua poderosa palavra. Justificados, tratados espiritualmente, estamos prontos para enfrentar as questões temporais. As questões eternas foram resolvidas. Agora, as questões temporais serão enfrentadas, mas não as enfrentaremos sozinhos, as enfrentaremos fortalecidos pelo Senhor. Para aqueles que estão enfrentando tribulação, Senhor, que sejam cheios da tua graça, da bênção da perseverança, que olhem para trás e vejam a experiência acumulada, e olhando para o alto, para o Altíssimo, tenham seus corações cheios de esperança, para finalmente olharem de novo para frente e enxergarem aquilo que nem sabem o que vai acontecer. Mas nós sabemos quem sabe. Justificados pelo Senhor, temos paz agora com o Senhor, podemos pelo caminho extraordinário da graça do Senhor, viver a nossa vida aqui, firmados na rocha que é Jesus, enfrentando toda e qualquer questão
por mais complexa, por mais simples, por mais rápida ou mais prolongada que seja, nós estamos aqui por causa do Senhor. Ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer a você um desafio agora. Uma das formas mais simples e ao mesmo tempo mais especiais para nós memorizarmos aquilo que nós ouvimos é ouvirmos de novo. Esse culto vai ficar disponível no YouTube. Ouça, veja outras vezes. Vai estar no Spotify. Ouça outras vezes. Se você escreveu, anotou alguma coisa, publica isso. Arruma bonitinho. Coloca lá no seu Instagram, coloca no Facebook, no Twitter, onde você tiver rede. Publica isso para que outras pessoas possam ser alcançadas. Vamos compartilhar o Evangelho. E o segundo desafio é que se você estiver acompanhando a gente aí agora, faça aquele registro desse instante, quando a família está reunida na casa do Senhor, ainda que à distância, temporariamente. Aliás, daqui a pouquinho eu vou falar com você sobre a volta dos cultos presenciais. Daqui a pouquinho. Mande para a gente um vídeo da sua família reunida. O Rodrigo vai estar cantando. Faça um vídeo cantando junto. Grava e manda para o nosso WhatsApp. Esse é um tempo de estarmos cada vez mais juntos em nome de Jesus.